Bom, o Flamengo jogou ontem contra o Lanús, infelizmente o Flamengo perdeu de 1-0, não tá mostrando um bom futebol e corre risco de perder mais um campeonato esse ano. E vamos ver o que a mídia tá falando em relação ao jogo do Flamengo de ontem e como o Flamengo vem se comportando durante todo esse ano, que até então não se encaixou, o Paquetá tá horrível, não tá jogando bem, não até então não demonstrou que valeu a pena o investimento de 42 milhões que foi investido nele. Então vamos ver o que a mídia tá falando em relação ao jogo do Flamengo de ontem e o que a mídia acha em relação ao jogo do Flamengo contra o Lanús que vai acontecer no Maracanã. Se o Flamengo tem chance de virar ou não. Vem comigo, galerinha. Bom, vamos começar falando do jogo. Atitude do Flamengo muito diferente daquele Flamengo propositivo, insinuante, que joga com entrosamento, um ritmo de jogo que deixa os adversários desconfortáveis. Nada disso apareceu. Edu, e não é de hoje. É mais uma partida em que o Flamengo não consegue ter um desempenho que se espera dele, minimamente. Minimamente porque a gente vê os jogadores que o Flamengo tem. São jogadores de muita qualidade. Só que a qualidade, ela só vai prevalecer quando você está bem fisicamente, emocionalmente. E a equipe do Flamengo não está nesse momento, Renata. Você vê jogadores que o ano passado faziam movimentos, né, de profundidade, de vir receber a bola, que eles não estão fazendo. Isso também acaba refletindo dentro do jogo do Flamengo. E o Flamengo, Renata, teve mais tempo de preparação. O Felipe teve 2 semanas no mínimo para trabalhar, tanto físico como técnico, e esse time não está evoluindo. Então acho que tem que ter uma conversa. O Flamengo ontem deixou muito a desejar, principalmente na questão de agredir o adversário. Ele não conseguiu agredir. E o Lanús fez o jogo dele, fez o jogo da vida dele, que é o quê? Marcar muito bem a equipe do Flamengo e no ataque ali sempre colocando os zagueiros em dificuldade, como aconteceu o gol e teve 2 gols anulados. Então acho que saiu barato para o Flamengo, mas falando de Flamengo, de qualidade de elenco, o Flamengo tem que render muito mais. Rona, o Madureira, na teoria, que é o próximo adversário no campeonato estadual, não deve oferecer tantos perigos, é o que se espera. Mas o problema é que o Flamengo de 2026, primeiro teve sim essa questão física, acho que era uma desculpa plausível, só que agora já estamos quase no mês de março, já deu tempo de fisicamente um time que se conhece, não é que manteve as mesmas peças, que trouxe um Paquetá, que é teoricamente um jogador diferenciado. Eu realmente não estou entendendo o Flamengo. É difícil de você conseguir analisar essa equipe, por que não rende? Menina Renata, eu vou, assim, pelo que eu vi ontem, escutando também alguns amigos flamenguistas aí que estavam brigando nas redes sociais. Estavam brigando, entre eles. Clima até. pesado. Entre eles até. A verdade é uma só. Esse time do Flamengo não tem fome. Então quem está jogando contra o Flamengo está indo com fome, com vontade e está levando a melhor. Porque o time do Flamengo, nós falamos aqui desde o começo, cada posição tem 2 caras que são fora de série, só que também estão sem fome. Alguém precisa dar um prato para eles ou falar, ó, isso aqui vocês precisam saber o que é isso aqui de novo, vocês precisam ter fome, vocês precisam ter vontade, porque ontem parecia que estava vencendo o jogo mesmo perdendo o jogo. Tomaram 3 gols e tudo bem, nós vamos fazer o nosso. Não, nós vamos fazer, cada um fazer do nosso. Quer dizer, não, tá errado. O Flamengo, se não voltar a ser um time coletivo forte, buscar, ter ambição dentro da partida, querer fazer o gol, querer se aproximar do companheiro, finalizar. Não, tá todo mundo correndo como se fosse robozinho. E depois, ó, eu vou falar até mais uma besteira aqui, mas levantem para vocês verem se não vai fazer a diferença. A chegada do Paquetá, depois que gastaram uma baita de uma grana nesse menino, os caras falaram, deixa ele resolver aí. Ele resolve, ele vai resolver. E quando tiver essa mentalidade aí, vocês não vão ganhar nada mesmo. Porque parece um bando de jogadores correndo por correr, sem ambição. O Flamengo é isso, é um time sem ambição. É isso. Cicinho, tem um detalhe, coletivamente muito mal e individualmente também. Jogadores que são protagonistas, como o Arrascaeta, o Carrascal vinha numa fase muito boa no ano passado, o Pedro, cadê aquele Pedro que a gente pedia na seleção brasileira? Os laterais, os defensores, tá tudo estranho no Flamengo. Exatamente. E o que chamava atenção no Flamengo era exatamente essa diversidade de jogadas, de movimentações, jogadores decidindo
o jogo, até os próprios zagueiros apareciam de surpresa, né? E hoje a gente já não vê mais isso. Entra exatamente naquela linha que o Ronaldo falou, da fome, e que o Edu também citou muito bem, que é o quê? Essa questão da vontade. Só no talento não vai ganhar. O futebol não se ganha mais só com o talento. E a gente vê os adversários olhando para o Flamengo e vê o quê? Uma possibilidade hoje de você se consagrar. Então o Madureira vai entrar dentro de campo assim. Olha, vamos pegar o Flamengo, que hoje não vive um bom momento, os caras não estão jogando bem, ainda não tem uma equipe titular. Nós estamos falando aí, vendo o treinador falar de... os jogadores ainda não estão em ritmo. Nós estamos no final de fevereiro, desde janeiro estão jogando. Os caras vão entrar em ritmo quando? Quando parar para a Copa do Mundo? Então, assim, o Felipe tem muitas peças nas mãos e os jogadores não estão correspondendo. Ele está tentando buscar o melhor e não está encontrando exatamente pelo baixo rendimento dos jogadores. Então, cabe aos jogadores repensar aí na maneira na qual está jogando, porque os adversários não estão respeitando mais o Flamengo. Foi-se a época que entrava falando, perdendo de 1-0, eu assino aqui embaixo, já está valendo. Hoje não. Hoje os adversários veem possibilidade de ganhar do Flamengo e com tranquilidade pelo que o Flamengo vem apresentando. Como é que, com alta demanda, alta pressão e o que o Flamengo sofre, como as coisas às vezes podem se desmanchar rapidamente. O Lanús manteve mais ou menos o jeito de jogar do ano passado para cá. Esse Lanús de ontem é muito parecido com o Lanús que venceu nos pênaltis o Atlético Mineiro na final da Sul-Americana. Mas esse Flamengo é completamente diferente do jeito de jogar daquele Flamengo que venceu o Palmeiras na final da Libertadores. Esse Flamengo é muito diferente. E o Lanús está igual. Cara, que coisa... Por quê? O Felipe Luiz culpou o vento. Bom, com a bola realmente não tivemos finos, né? Com a bola o campo estava seco, fazia muito vento, tem todo esse detalhe, os jogadores não se sentiram confortáveis, também mérito do adversário, o que eu falei, os movimentos coordenados de ataque não funcionaram, porque nunca estivemos confortáveis com a bola no pé, e também o fato de faltar profundidade na nossa equipe fez com que os jogadores perdessem mais bola, porque estava muito congestionado o meio para jogar, mesmo colocando um jogador mais no meio, que foi o Carrascal, não conseguimos gerar essa superioridade, então os jogadores foram perdendo a confiança conforme no decorrer da partida, e nos levou a sofrer mais do que deveríamos, né? Então agora é o que eu falei, tentar ajustar o máximo possível, mas entender também o contexto do jogo hoje, que nunca é fácil jogar na Argentina, nunca foi, mas o torcedor tem razão que a atuação foi abaixo. Cara, o Lanús é isso aí. O Lanús vai fazer de tudo pra te atrapalhar. O Lanús é um time muito inteligente, cara. Puta, que time chato, viu? Chato naquele bom sentido, assim. É um time muito aguerrido, muito competitivo, bem treinado, consciente do que eles são e do que eles podem fazer. Eles dificilmente se desconcentram, os jogadores do Lanús. Eu fiz muito jogo do Lanús lá na Sula do ano passado no SBT. Eles dificilmente se desconcentram. E pode parecer que você está mandando no jogo, mas você não está. Eles ditam o ritmo. Essa bola longa deles é chata. Então eles afastam a bola da área deles muito rápido, eles conseguem brigar lá na frente, cavar uma falta. Agora, o campo seco, assim, o Felipe Luiz, que é um estudioso do jogo, junto com a comissão dele, ele já deveria saber que isso ia acontecer. Ele já deveria saber que o Lanús ia fazer de tudo lá em La Fortaleza para complicar a vida do Flamengo. Que ia ser bola longa, jogo físico, uma correria. O que os jogadores do Lanús caçam o cara que está com a bola o tempo inteiro. É muito difícil ali você pegar a bola com tempo e com espaço. Sempre chega alguém para morder. É muita correria, muita briga. E o Flamengo deveria saber que o jogo era esse. Mas o Flamengo errou coisas básicas, né? Passes simples, dribles simples, domínio simples. O Flamengo errou muito. Eu já falei aqui e eu mantenho que se eu fosse torcedor do Flamengo, eu não estaria muito preocupado. Eu acho que já, assim como desencaixou rápido, vai encaixar rápido. Tem ótimos jogadores. Já vai ficar tudo bem. Vai voltar a fazer gol, vai voltar a fluir. As coisas vão voltar a acontecer. Mas eu acho que já dá para ter uma preocupação oficial. Eu sei que parece também que a gente está em maio, né, chat? Aconteceu um monte de coisa, Campeonato Brasileiro rolando, mas nós estamos em fevereiro, já é só 20 de fevereiro. Eles ainda estão voltando, pré-temporada e tal, não fizeram uma pré-temporada boa. Mas eu acho que já tem uma preocupação, que é a zaga. A defesa, incluindo os laterais, né? Mas a defesa do Flamengo, eu acho que ela já pode ser uma preocupação oficial. Esta live aqui, por várias vezes, quem acompanha aqui todo dia sabe, fala sobre o excesso de emoção da dupla Léo e Léo, né? Do trio Léo e Rossi.
O Rossi com essa mania de botar o pé na bola e esperar até o último frame para tocar. E do, às vezes, excesso de confiança da dupla Léo e Léo. No ano passado, o Léo Ortiz foi até no jogo da Argentina da Libertadores, ele faz uma linha de impedimento sozinho, que eu até falei, ele deu sorte. Então, não, ele foi bem. Cara, ele deu sorte às vezes. E me parece que eles deram sorte várias vezes no ano passado em várias coisas. Eles são muito bons jogadores, mas deram sorte em algumas coisas. E que a sorte desse ano não está mais ajudando tanto, né? E aí começa a ficar mais visível, as costuras começam a aparecer. Os 2 gols que o Flamengo tomou ontem, um foi anulado, um valeu, foram mais ou menos parecidos. E o erro foi mais ou menos parecido. E o gol de cabeça, o gol que valeu, no meio dos 2 zagueiros, é um erro muito básico de defesa, que não tem nada a ver com desentrosamento, não tem nada, não sei se vocês concordam agora, chat, agora vocês podem falar, com o racismo eu não vou deixar porque tem um monte de gente falando merda, mas eu não sei se vocês concordam que esse gol do centroavante no meio dos 2 zagueiros, ele é meio, tipo, básico do básico, né, não? Tomou 3, né? Verdade. O Flamengo tomou 3 gols, mano, você tá doido, não tem lógica não, velho. Tá horrível, Flamengo, horrível, horrível. É um gol clássico, o centroavante no meio dos 2 zagueiros. Não vai que eu não vou. Foram 3, é verdade, foram 3. Houve falha, mas o cruzamento é perfeito. Sim, Gianluca, o nome dele é Sacha Marsic. Ele é um dos melhores laterais esquerdos da América do Sul. Muito subestimado. Como é que deixaram ele pegar a bola e olhar e caprichar daquele jeito? Ele não é rápido, tanto que ele faz uma falta no Varela por falta de velocidade, né? O Varela coloca na frente, ele segura com o cotovelo, mas o Sacha Marsic foi o melhor lateral esquerdo da Sul-Americana do ano passado. Não é novidade nenhuma que ele cruza bem e de que ele é perigoso. Por que ninguém foi lá morder ele? Então a dupla Léo e Léo, eu acho que está destoando um pouco em relação à pré-temporada. Ao que pode ser uma pré-temporada e ao desentrosamento e não sei o quê. Eu acho que eles estão juntos já há bastante tempo. Ali não era para ter tanto desentrosamento, era para ter mais segurança, pelo menos na zaga. Eu acho que o toque fino, o último toque lá da frente, a conclusão em gol, que é uma coisa fina, ok, mas a zaga não era para ter se desfeito dessa forma em 3 meses. Então eu acho que isso aí é a preocupação que fica, tá? Gols evitáveis e uma zaga que não sei. Não sei se o Felipe vai ter que fazer alguma coisa. Não sei se o Felipe vai ter que colocar 2 camisa 5 para ajudar nesse começo. Não seria o Paquetá. O Paquetá não tá bem mesmo. O Paquetá tá errando o domínio. O Paquetá ainda... O juiz deu umas 3 faltas no Paquetá ontem que não foram, né? O Paquetá errava o domínio e se jogava no chão e o juiz foi na dele. O pessoal do Lanús ficou puto até as 3 vezes que aconteceu. Acho que foi no segundo tempo. Mas tá mal. Tá errando o domínio, tá tendo dificuldade e ele se arrisca muito sem a bola, né? Ele dá umas bordoadas nos jogadores, de novo ali, assim, que não tomou amarelo porque o juiz não quis. Foi no primeiro tempo, até no final do primeiro tempo, que ele dá 2 machadadas ali na sequência. E ele costuma fazer isso, né? Ele pega uma vez, ele pega 2 vezes e ele pega um terceiro jogador. Pô, aí é clássico de tomar cartão. Bom, família, é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu. Fui.